E aí, estamos de volta, vamos lá? Parte 2 da nossa aula de hoje, dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? Você está ainda na apostila 2, frente 2, atividade 9, na página 651. Gostaria que você pegasse a sua apostila, onde você vai ter esse mapinha aqui dos Estados Unidos, que eu representei maravilhosamente aqui, tá? No quadro, mas vocês vão estar acompanhando dentro desse mapinha que vocês têm na sua apostila, certo? Então a gente vai estar dando uma geral sobre a forma como é usada a atividade agrícola dentro dos Estados Unidos, e aí eu vou dar uma introdução da próxima aula da atividade 10, que já seria o campo brasileiro, tá? Porque aí na próxima semana a gente vai focar mais em cima de Brasil. Aqui a gente só vai dar uma introdução. Tranquilo? Bom, então é o seguinte, nós tínhamos visto no outro conteúdo, né, que ocorreu um grande avanço tecnológico no mundo, né, desde a década de 50 e 60, primeiro com a Revolução Verde, e a partir da década de 80, 90, com toda uma mudança, né, tecnológica e principalmente essa questão de sementes, né, as transgênicas, por exemplo, tá? E basicamente nós vimos que esse avanço tecnológico, ele favorece sim a atividade agrícola de alguns países. Então é lógico que se eu falar do campo de um país desenvolvido, de um campo de um país subdesenvolvido, as principais características, as principais diferenças seriam que em um país desenvolvido eu vou ter todo um uso tecnológico, eu vou ter toda uma produtividade elevada, porque eu vou ter desde cuidados com o solo, eu vou ter toda uma tecnologia que vai ser utilizada. É lógico, os recursos vão ser maiores, então o investimento passa a ser maior, tá? Sendo que num país subdesenvolvido, né, que tem uma dependência econômica em cima justamente da agropecuária, ele acaba perdendo até mesmo o mercado. Por quê? Porque ele não vai ter todo um desenvolvimento tecnológico, ele não vai ter todo um financiamento, né, que vai estar muitas vezes subsidiando da produção, né, e isso acaba gerando problemas. Por quê? Porque os países subdesenvolvidos, eles têm uma dependência muito maior desses bens primários. Não só da agricultura como da pecuária, principalmente da agricultura. Só que aí eu acabo tendo o quê? Uma grande concorrência dos países mais ricos, dos países que têm suporte técnico, né, todo um suporte financeiro para também produzir determinados produtos agrícolas e pecuária, criar algum tipo de rebanho, e que vai concorrer com o país subdesenvolvido. Então a gente acaba tendo um mercado e um comércio desleal, né? Onde os países subdesenvolvidos dependem desses produtos agrícolas para sobreviver, é a base da sua economia, só que os países ricos, como por exemplo os Estados Unidos, que está entre os grandes produtores mundiais, certo? Ele tem todo um suporte técnico e financeiro que também vai produzir mesmos produtos que um país africano, que um país latino-americano produz e que vão concorrer no mercado. Né? Então essa concorrência desleal, ela acaba sendo percebida muitas vezes nesse comércio, né? Até mesmo com política de subsídios agrícolas que os países ricos oferecem, como os países europeus, por exemplo, né? Grande parte dos países que pertencem ao bloco União Europeia tem todo um suporte financeiro por trás da produção, certo? Mas quando você fala entre países ricos, né, os desenvolvidos, como produção agrícola, o grande destaque, sem sombra de dúvida, é os Estados Unidos. No caso, seria os Estados Unidos. É lógico que não é só os Estados Unidos que tem grande produção agrícola. O Canadá tem uma grande produtividade, tá? Você tem produções, países que têm, países europeus, ou até mesmo outros países emergentes que são grandes concorrentes americanos. Mas quando você fala nos Estados Unidos, a gente não pode deixar de falar dos chamados cinturões agrícolas americanos, tá? Que é o meu foco que eu vou tá falando agora, tá? Os cinturões agrícolas, né, ou os belts americanos, tá? Na verdade são áreas especializadas em determinados produtos agrícolas. Aparentemente a gente olha, parece que são atividades monocultoras. É lógico que essas atividades, predominantemente, elas vão destacar esse produto. Então você fala assim, eu vou ter uma monocultura do milho. Não, eu vou priorizar o milho, só que eles também fazem nessas regiões, nesses belts, o cultivo de outros produtos que muitas vezes vão fazer tipo de rotação de cultura, até mesmo para você não ter o empobrecimento do solo, certo?
Mas o que chama a atenção dos belts americanos, e eu acho assim super inteligente que eles fazem, é o quê? É produzir dentro do país o determinado produto conforme a característica geográfica. Então, por exemplo, se eu tenho um produto, por exemplo, como o algodão, que é um tipo de produto agrícola que ele se adapta mais a uma região mais quente, ora, eu vou cultivar numa região predominantemente mais quente dos Estados Unidos. Se eu vou cultivar trigo, o trigo é uma cultura tipicamente temperada, ele se adapta a regiões de clima temperado, de climas mais frios, ele não se adapta a um lugar muito quente, certo? Aí o que acontece? Ora, onde que eu vou cultivar o trigo? Eu vou cultivar o trigo naquelas regiões que climaticamente favorecem, certo? Outro, se você pegar, por exemplo, a criação do gado leiteiro, a produção do gado leiteiro, ora, onde que eu vou criar o rebanho leiteiro? Ora, eu vou criar o rebanho leiteiro próximo do maior centro consumidor. Por quê? Porque é um produto que in natura estraga facilmente, automaticamente eu vou produzir próximo de uma área muito populosa. Então, o que os Estados Unidos faz? Na verdade, a gente fala que em relação à agropecuária não tem nenhum espaço perdido no território americano. Até mesmo as regiões montanhosas no oeste americano, elas são utilizadas com a criação extensiva. Até mesmo aquele lugar que dificulta climaticamente, eu faço uma atividade irrigada. Então, eu falo que o uso do solo americano é extremamente racional e produtivo, tá? Que são os chamados belts e cinturões. O que vocês têm que saber que muitas vezes aparece nas provas? Vocês têm que saber os cinturões. Tem vezes que eles trazem um cinturão em inglês, mas você tem que fazer a referência do nome do cinturão ao produto. E vocês têm que saber aonde aparece, porque eu já vi muitas questões que muitas vezes ele coloca o mapa dos cinturões agrícolas e ele quer saber aquela determinada região que tipo de produto que se destaca. Então, por isso que eu estou pedindo para vocês, ao estudar esse assunto, vocês têm que estar olhando o mapa bem desenhadinho, bonitinho, que vocês têm aí na página 651 da sua apostila. Tranquilo? Bom, essas atividades que eu vou estar falando com vocês, elas usam toda uma série de técnicas agrícolas, formas de uso do solo, rotação de cultura, cuidados com o solo, né, para evitar empobrecimento e automaticamente elevar a produtividade, e toda uma tecnologia no campo, tá? Aí uma coisa importante, quando você tem esse uso de tecnologia, vai ser uma região que de maneira geral, ela vai ter uma baixa densidade demográfica. Por quê? Porque se essa tecnologia ela está tão presente no campo americano, principalmente na região central, a região central dos Estados Unidos é a mais importante em agricultura, ela automaticamente ela vai substituir o trabalho humano. Então, o que acontece? Nessas regiões que eu tenho um grande uso de tecnologia nos Estados Unidos, ela vai ter uma baixa densidade demográfica, ou seja, poucos habitantes por quilômetros quadrados. Ora, por quê? Porque não gera emprego, né? Então as pessoas acabam se deslocando para outros lugares. Então, quando você analisa, por exemplo, o mapa dos Estados Unidos, vocês vão ver que a região central dos Estados Unidos é uma das regiões de grande redução de densidade, né? Lógico que regiões de montanhas também vai ser. Mas no caso aqui no centro, por que vai ter tão poucos habitantes por quilômetros quadrados? Devido a todo o uso tecnológico no campo, tá? Praticamente faz tudo. Segunda coisa, como eu uso toda uma técnica, né, para corrigir e cuidar do solo, eu vou utilizar toda a potencialidade do solo possível. Então, tudo que o solo daquele lugar pode me oferecer, o americano ele vai conseguir colher, ele vai conseguir criar, ele vai conseguir produzir, certo? Porque ele vai aproveitar toda a sua potencialidade, nada vai ser perdido, porque ele não só vai usar as técnicas, eu preciso de uma irrigação, eu tenho técnica de irrigação, como toda tecnologia que vai acelerar esse processo de produção. Então eu tenho uma potencialidade do solo, fora que a gente tem que pensar que também a agricultura americana, ela é muito favorecida por todo o sistema de logística, todo o transporte, né? Vocês sabem que no Brasil, um dos maiores problemas que nós temos no Brasil é essa questão de logística, né? Porque nós temos uma dependência muito grande do transporte rodoviário, e os Estados Unidos, a gente vai ver mais para frente, é um dos países no mundo que usa
quase igual aos 3 meios, rodoviário, ferroviário e hidroviário. Inclusive aqui na região central eu tenho o rio Mississippi, que é um rio de planície, um rio navegável e muito utilizada para escoar a produção. Então eu escoo a produção via hidrovia, que é muito mais barato do que eu escoar via rodovia, certo? O sistema ferroviário nos Estados Unidos é bastante forte também. Então todo esse sistema de logística, todo esse sistema de transporte, ele vai favorecer não só eu abastecer o mercado interno, como também o mercado externo. Então, se você pegar um conjunto de fatores, não só naturais, aquilo que eu tenho dificuldade natural, a técnica resolve ou ameniza, tá? Um conjunto de infraestrutura criada, certo? Principalmente de transporte, todo o investimento, grandes recursos investidos, faz com que os Estados Unidos estaria entre um dos maiores produtores mundiais em relação à produção agrícola, inclusive também em relação à carne, ok? Bom, aí quais seriam esses destaques? Os principais cinturões, na verdade, são esses 4, o cinturão do trigo, o cinturão do milho, o cinturão do algodão e o cinturão do leite, tá? Do gado leiteiro. Como eu disse, esses são os principais produtos, mas, por exemplo, lá onde eu tenho a produção do milho, eu também tenho outros cultivos agrícolas, certo? Então não é apenas uma monocultura só disso. Essa é a prioridade, só que até mesmo um sistema de rotação de cultura se alterna para evitar justamente o desgaste do solo. Muito bem? Bom, o que mais chama atenção dos cinturões é o cinturão do trigo. Então, primeiro, deixa eu só fazer aqui para vocês. Não esqueça que quando você pega os Estados Unidos, todo o oeste americano aqui, ó, o oeste americano, eu tenho a famosa montanhas rochosas. Então eu tenho grandes cadeias de montanhas que pegam o oeste americano. Fora que eu não sei se vocês se recordam, que bem nessa região mais central aqui dos Estados Unidos, mais centro-oeste dos Estados Unidos, é o que a gente chama de linha do desastre. Tá? O que seria essa linha do desastre? Significa que toda a umidade que vem aqui do Oceano Atlântico, aqui é banhada pelo Oceano Atlântico, aqui é banhada pelo Oceano Pacífico. Então, toda a umidade que vem do Oceano Atlântico, ele vai trazendo essa umidade para o interior e do Oceano Pacífico já começa a barrar aqui na cordilheira, certo? Aí nós já vimos isso, é um fator climático, né? A altitude, a montanha impede que essa umidade vá para o interior. Aí o que acontece? A umidade que vem daqui restringe e essa umidade ela vai para o interior. Só que tem uma região mais ao centro-oeste, mais próxima às rochosas, que essa umidade não chega. Então você vai ter regiões aqui mais próximas ao oeste americano muito secas, de semiáridas a áridas e até desertos, que você tem desertos aqui como o deserto do Colorado, ok? Então essas regiões, naturalmente falando, elas dificultam a ocupação. Então eu vou desenvolver outro tipo de atividade, não a agrícola, certo? Então, olha, que tipo de atividade que eu vou desenvolver nessa área aqui, ó, nessa região que fisicamente não favorece? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Deixa eu só aproveitar e já falar. Eu vou desenvolver a criação do gado, a pecuária extensiva, ou seja, o gado é criado solto. E os Estados Unidos, como tem um grande território, não esqueça que os Estados Unidos tem um território similar ao Brasil, na verdade ele é maior do que o Brasil, no geral, né? Áreas não é problema, então a pecuária pode ser extensiva, gado criado solto. Então aqui são os grandes ranchos americanos, né? Aquela parte famosa do oeste americano, faroeste, lembra da ocupação pro oeste dos Estados Unidos? E a principal atividade que vai se destacar nessa região é justamente a região de criação de gado, certo? O oeste. E por que vai ser a pecuária extensiva aí? Porque fisicamente eu tenho a cordilheira e o clima que não favorece a atividade agrícola. Então eu crio gado de forma extensiva. É só você imaginar os filmes que retratam os grandes ranchos americanos, as grandes fazendas, que mostra bem uma vegetação mais seca, mais árida, né? E que o gado se espalha por essa região aí, né? E passa a ser uma atividade econômica. De boa? Tá. Naquelas áreas que são mais secas ainda, inclusive bem aqui, ó, que eu vou fazer aqui, ó, de azulzinho aqui, ó, principalmente aqui na Califórnia, que eu não sei se vocês lembram que a Califórnia
é um estado americano bem seco, até mesmo porque eu tenho uma corrente marítima chamada corrente da Califórnia, que não faz chover muito no litoral. Então, como é uma região mais seca, naturalmente não favorece a agricultura. Então, o que eu vou desenvolver aqui? Ora, eu vou resolver plantar o quê? Frutas, as chamadas frutas irrigadas. Então, é fruticultura irrigada. Então, seria a região que você vai ter um grande cultivo de frutas, principalmente frutas cítricas, tá? De forma irrigada. Ou seja, eu resolvo o problema da falta de chuva, irrigo a lavoura. Ou seja, olha a técnica chegando, resolvi o problema. Perceba então que mais o oeste americano, predominantemente, ou eu vou ter criação de gado, ou eu vou ter o cultivo de frutas irrigadas. E aí me sobra o centro-leste, certo? Então como é que vai ser desenvolvido? Então eu queria a atenção aqui de vocês. Voltando no principal cultivo, que é o trigo. O trigo, que ele passa a ser o principal cultivo, eu vou ter o chamado trigo de primavera e o trigo de inverno. Como seria isso? Ora, trigo de primavera quer dizer que eu vou fazer o plantio da primavera e vou fazer, no caso, eu vou estar fazendo o plantio e a colheita no período de primavera-verão, certo? E no caso, no inverno, eu vou ter que fazer o cultivo no outono e colher até o inverno. Então, o que acontece? Conforme eu vou para o norte dos Estados Unidos, pelo fator latitude, aqui vai ser mais frio. Então, o que acontece? Se eu for cultivar aqui durante o outono e inverno, eu vou perder a safra, porque é um lugar que está sujeito à precipitação de neve. Então, nessa região aqui mais ao norte, que eu vou fazer de preto aqui, ó, eu vou realizar o cultivo de trigo, só que eu vou fazer o trigo de primavera, certo? Então, eu vou cultivar o trigo, mas no centro-norte dos Estados Unidos, durante a primavera e colhe até o final do verão. Porque a partir do outono e inverno é uma região sujeita à precipitação de neve. E mais ao sul dos Estados Unidos, na região centro-sul, eu vou fazer o cultivo de trigo, só que agora o trigo de inverno. Então, quando é que for primavera-verão, tá cultivando e colheita. A hora que terminou a colheita aqui, porque vai começar um período mais frio, né, mais extremo, inclusive precipitação de neve, aí eles realizam o cultivo de trigo mais no centro-sul. Por quê? Porque o inverno não é tão rigoroso, então eles fazem o cultivo no outono e colhe até o final do inverno. O que a gente observa? Que os Estados Unidos vai ter o cultivo e colheita de trigo praticamente o ano inteiro, só que em regiões diferentes. Então você pega a região central americana, a região da planície central, tá? É a região mais usada para o cultivo de trigo, e aí os Estados Unidos está entre os grandes produtores mundiais de trigo, ok? E grande parte desse trigo transgênico. Aí eu tenho trigo de primavera e trigo de inverno, entenderam? Então esse nome primavera e inverno faz referência ao período que é cultivado devido à adaptação climática. Olha a inteligência, eu adapto, né? Então num certo período, tá? Ah, detalhe, para eu fazer isso, houve uma mudança na semente, onde eles encurtaram o período de plantio e colheita, certo? Então, também tem aí uma mudança na semente, um tipo de semente, ok? O cultivo do milho, que seria o Corn Belt, é cultivado muito nessa região aqui, ó, pessoal, vou fazer em vermelhinho, nessa região, que tá mais ou menos nessa área aqui, assim, ó, que seria essa região, vamos colocar um pouquinho mais ao sul aqui, tá? Essa região é o cultivo do milho, certo? Então aqui eu teria o cultivo do milho. E aonde se planta milho, também se faz muita criação suína, porque aí o milho acaba alimentando também a criação de porcos, certo? Então também nessa região também se acaba tendo a suinicultura, né? A criação do gado suíno, ou seja, porcos, tá? Aí eu tenho, no caso, o algodão, Cotton Belt. O algodão, pessoal, ele gosta de uma região um pouco mais quente. Então, o que ele vai ser cultivado? Ele acaba sendo cultivado nessa região mais ao sul, certo? Essa região do algodão é uma região tradicional. Se você pegar lá a ocupação dos Estados Unidos, lembra que o norte das 13 colônias, né, era mais a população a ocupação de povoamento, e mais ao sul era de exploração. Nessa região de cultivo de algodão, era a região que usava mão de obra escrava,
ok? Seria o sul dos Estados Unidos. Ainda é uma região muito típica do cultivo do algodão. E esse algodão basicamente abastece bastante a indústria têxtil, ok? Bom, aí vem a questão da criação do gado leiteiro, do leite e de outros produtos. Aonde que eles vão criar o gado leiteiro? Eles vão criar o gado leiteiro nessa região aqui, ó, pessoal, tá? O leite aqui, ó. Por que eles vão fazer a criação nessa região? Porque essa região é a região dos Grandes Lagos e Nordeste americano, né? Onde Nova York vai estar por aqui, certo? É a região mais populosa dos Estados Unidos. É a região mais populosa aqui, ó, tá? É a região do Nordeste americano e a região dos Grandes Lagos. Como é a região mais populosa, automaticamente ela vai ter maior consumo de leite. E a criação do gado leiteiro, ela tem que estar próximo do grande centro consumidor, porque é um produto que in natura estraga facilmente. É diferente de uma criação do gado de corte, que ele fica lá longe, certo? Então essa região acaba priorizando a criação do gado leiteiro justamente por estar próximo do mercado consumidor. Já essa região mais ao sul aqui, ó, que vai pegar principalmente a Flórida, eu vou ter culturas tropicais, inclusive aqui cultivo de cana, cultivo de laranja, né, que é o nosso grande concorrente aqui da laranja da Península da Flórida, né, na região de Miami. Ok? O que a gente observa, pessoal? Que a distribuição da agropecuária no território americano, por meio de cinturões, ele distribui de uma forma muito racional, né? Não só pensando nas condições naturais favoráveis, como relevo ou clima, né, ou os dois, como também as condições socioeconômicas que favoreçam aquela atividade. De maneira geral, qual é a principal região agrícola dos Estados Unidos? A região central dos Estados Unidos. Por quê? Porque é uma área essa região central, ela é uma área de planície. Fora que você também tem a presença de rios, como o rio Mississippi, que favorece o meio de transporte. Tranquilo, gente? Então, aqui a gente basicamente termina basicamente a agricultura americana. Agora nós vamos para o campo brasileiro, certo? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. O campo brasileiro é a atividade 10, é o próximo capítulo, tá? Da apostila 2. Eu vou estar introduzindo o comecinho e nessa aula ele fala dos principais produtos agrícolas. Então, ele vai destacar onde planta soja, parará, milho, café. E isso aí eu vou deixar para a semana que vem, tá? Senão vai ficar muita coisa, cansativo demais. Aí semana que vem a gente fecha não só esses produtos agrícolas brasileiros, como a estrutura fundiária brasileira, que é para mim a parte mais importante. A gente vai falar dos conflitos agrários, ok? Bom, o que eu quero que vocês vejam? Então, na atividade 10, que é o próximo capítulo, a gente vai ter uma introdução dizendo como que essa terra brasileira ela é usada, certo? E a participação dessa atividade dentro da economia brasileira, que é o meu enfoque. Então, primeira coisa, como que eu uso essa terra? Vocês têm um gráfico aí na apostila, e aí aqui eu fiz o gráfico, coloquei só os dados, que falam de se eu pegar 100% das terras brasileiras, né, das áreas rurais que poderia ser utilizada, como que essa terra rural brasileira, ela é usada. Então, eu queria atenção especial de vocês aqui. 32% dessas terras, das terras possíveis de ser usadas no Brasil, elas são pastagens plantadas, ou seja, alguém foi lá e fez a pastagem. Então, 32% do território brasileiro são áreas de pastagens plantadas, certo? 29,6%, quase 30%, é coberta por matas e florestas, tá? Naturais. Essas matas e florestas naturais. Ok? Muito bem. Essas matas e florestas naturais, galera, elas entram aqui não só as áreas que não foram degradadas, como as áreas de preservação. Vocês sabem que toda zona rural, toda propriedade, é obrigatório eu deixar a reserva legal, certo? Então, aí o percentual dessa reserva vai ser variável conforme o tipo de bioma predominante naquela tua propriedade. Então, eu tenho praticamente 30% de todo o espaço rural brasileiro ainda coberto por matas e florestas naturais. Aqui entra mata ciliar, essas vegetações nativas que nós temos no Brasil.
tá? Ou porque ainda não foi ocupada, ou porque é obrigatório deixar como proteção ambiental, ok? Aí 18,1% são pastagens naturais, tá? O que são pastagens naturais? É quando você tem uma vegetação que favorece a pastagem, ou áreas de campos, ou algumas áreas de cerrado, que você pode soltar o gado ali, que ele se alimenta naquela pastagem que a própria natureza formou. Isso aqui é muito típico na região dos campos, né? Principalmente no sul do Brasil, na região dos Pampas. Mas nós temos campos em outras regiões do Brasil, não é só nos Pampas. Então, se eu pegar, olha só, pessoal, 32 mais 18%, tá? Então, ó, 40, 32, 40, 50% das terras possíveis de ser utilizadas no Brasil, 50% das terras ela é usada para a pecuária. 50% para pecuária, ok? Desses 50%, 32% são pecuária com pastagem plantada e 18% com pastagem natural. Então, metade da terra do Brasil é usada para criação de gado, certo? E aí é lógico que predominantemente vai ser a pecuária extensiva, gado criado solto, ok? E aí sobra o quê? Olha o que é usado para a agricultura, galera. 15,2% de lavouras temporárias e 3,7% de lavouras permanentes. Para quem não lembra, falei na última aula, mas vou relembrar. O que é lavoura temporária e o que é lavoura permanente? A temporária é aquela que você prepara a terra, lança a semente, germina, cresceu, colheu. Arranca tudo, prepara a terra, lança a semente, tudo de novo. Exemplo que eu vou citar aqui, ó. Soja, certo? Milho. Cana de açúcar temporária. Cana é temporária, apesar que você não arranca, muda, mas você corta lá na base, ela tem que brotar tudo de novo. Então, ó, soja, milho, tá? Ela é uma lavoura temporária. E a permanente, como eu já falei, é aquela que você plantou a muda, ela cresce e você vai lá e colhe o produto. Exemplo, café. Laranja. Eu tenho um pé de laranja, floresceu, vai lá, deu laranja, acabou a safra. Aí passa um tempo, floresce de novo, dá laranja, mas o pé fica. Lavoura permanente. E um detalhe até importante, tá? Se você tiver um lugar que o solo é muito frágil e que o solo é propício a processo erosivo, a melhor coisa é você fazer lavouras permanentes. Por isso que geralmente em costas de serras, em regiões de ondulação, como por exemplo em Minas, se planta muito café. Porque o café é uma lavoura permanente. A raiz do próprio café segura o solo e evita o processo erosivo, tá? Mas a maior parte, nós vamos estar vendo na próxima aula, a maior parte da agricultura brasileira são de lavouras temporárias, certo? Porque predomina soja, milho, tá? Que são produtos, algodão, considerado temporário, ok? Então 15% de toda a terra possível de ser usada no Brasil, ela é usada com lavouras temporárias e 3,7% de lavouras permanentes. Fazendo essa continha, né, vamos imaginar que fosse 15,3%, vai dar 16, 19%. Aproximadamente, mais ou menos 19% da superfície brasileira, pessoal, ela é usada, tá, praticamente para atividade agrícola. Significa que menos de 20% de toda a terra possível no Brasil, de todo o uso possível, é utilizado para a agricultura. Imagine se a gente usasse boa parte desses 50% que é usado para criação, certo? Não que a criação não é importante, ela é. Mas a gente sabe que a terra no Brasil ela é chamada de subaproveitada. Ela é diferente dos Estados Unidos, que é uma terra aproveitada. Você tem todo um uso e a potencialidade desse solo, dessa terra. E no Brasil, infelizmente, boa parte dessa terra é perdida. Ok? Bom, aí vem um outro detalhe muito importante. Vocês sabem, acredito que vocês devam saber, que a base da nossa economia está ligada ao agronegócio. O agronegócio, pessoal, ele rende 40% de tudo que o Brasil exporta. E eu falo uma coisa para vocês,
inclusive a nossa região centro-oeste, a gente vai sentir e já está sentindo toda a consequência do Covid, né? Que a economia parou. Mas nós que vivemos muito na base do agronegócio, o agronegócio não parou. É lógico que esse problema chega no campo também, não esqueça disso, tá? Porque quando você fala, por exemplo, o campo está livre, por exemplo, de uma pandemia, não está não, porque para você fazer toda essa colheita, principalmente numa colheita permanente, por exemplo, a colheita do café, a maior parte dessa colheita ela é feita manual. As pessoas vão, aquele grupo de pessoas para fazer colheitas, principalmente se for numa pequena e média propriedade. E essas pessoas que vão fazer muitas vezes esses trabalhos no campo, grande parte das vezes vem da cidade. Então, da cidade eu tenho uma relação no campo. Então, as pessoas que estão no campo, elas não estão 100% protegidas, certo? Porém, se você comparar com uma zona urbana, o índice de contaminação é muito menor, muito menor. E aí o que acontece? Como 40% das exportações do Brasil está voltado à agropecuária, gente, o Brasil esse ano está previsto a gente ter recorde de safra. Então a gente vai vender muito, a gente vai exportar muito. É lógico que o preço é um problema, que o preço talvez vai ter queda no mercado, porque, né, como o consumo diminuiu, vocês sabem, né, se a oferta é maior, o consumo é menor, nós já vimos isso, a tendência do preço desse commodity, que isso é um commodity, é cair no mercado. Mas a economia brasileira vai sentir, mas quem mais está sentindo e vai sentir é a indústria, é o comércio, algum tipo de serviço. Não que o agronegócio está fora, mas ele fica um pouco mais isento. Então, no Brasil, o agronegócio representa 40% do que o Brasil exporta. Porém, queria atenção especial de vocês, a agropecuária em si, ou seja, a criação de gado e a agricultura, ela representa apenas, pessoal, olha só, apenas 6% do produto interno bruto. 6%, certo? Vocês devem saber que o produto interno bruto é a soma de tudo aquilo que um país produz. E no Brasil, a maior parte do produto interno bruto, ele vem de serviços, certo? Serviços e comércio. Depois vem a indústria. E só depois vem a agropecuária. Aí eu falo, cara, como assim? Se a agropecuária representa 40%, como é que é apenas 6% do PIB? Porque o PIB é a soma em valores, porque vai dar um valor em dólar, em valores do que você produz. Como esses produtos da agropecuária ele tem baixo valor agregado, porque são produtos mais baratos, porque não teve grande transformação, o que acontece? Mesmo que você exporte muita carne, muita soja, muita coisa que você exporte, a hora que você soma o valor, ele passa a ser pequeno, certo? Porque são produtos que têm baixo valor agregado, ok? Então, apesar de ser fundamental na nossa economia, representa apenas 6% do PIB brasileiro, em torno de 6%, menos de 10%, ok? Bom, e aí tem um outro detalhe importante. Quando eu falo da agropecuária em si, agricultura e pecuária, 6%. Mas quando eu falo no agronegócio, Celisa, mas o que é o agronegócio? Qual a diferença? Gente, agropecuária, eu estou falando daquela atividade lá do campo, da agricultura ou de uma criação de gado. Quando eu falo agronegócio, que representa 40% da exportação, não é apenas o que eu produzo no campo. É tudo que está envolvido no processo. Então, ao agronegócio está a agropecuária em si, o que eu plantei e o que eu criei, mas também soma e entra no agronegócio aquela indústria que produz todos os insumos agrícolas que vão atender a minha necessidade no campo. É aquela indústria que produz o pesticida, o corretivo, é aquela agroindústria que produz, que produz a tecnologia, o trator, o maquinário que vai ser mandado para a agropecuária, certo? E aí, esse produto que eu plantei, com o auxílio de todos os insumos que a indústria na cidade produziu, certo? Vai para uma agroindústria. O que é uma agroindústria? É uma indústria que vai beneficiar, que vai transformar algo que veio da agropecuária.
tá? Como, por exemplo, um laticínio. O laticínio é uma agroindústria. Uma indústria de produção de óleo de soja. É uma agroindústria, certo? Eu estou produzindo alguma coisa que veio da agropecuária. Então, se eu somar todas as partes que envolvem o agronegócio, que é a produção em si, a indústria que produz todos os insumos para atender a minha necessidade no campo, e a indústria que vai transformar tudo aquilo que vem do campo, tudo isso forma um agronegócio. Aí, se eu pensar no agronegócio geral, porque aí coloquei não só o comércio que faz isso, como a indústria que transforma isso, ela representa pelo menos 25% do PIB. Então, olha só, a agricultura em si, só o produto, representa 6% do PIB. Mas quando eu pego o agronegócio, ele vai para 25% do PIB. Por quê? Porque se eu tive todo esse processo de transformação, eu já tenho maior valor agregado, tá? Então eu estou tendo produtos e transformações dentro desse processo, ok? Fora que não esquecer, pessoal, que por trás de todo o agronegócio, galera, todo o agronegócio, olha o que eu voltei aqui, eu voltei o sistema financeiro que vai estar por trás. O financeiro vai ser a cabeça. É o financeiro que vai dar condições para você plantar e criar, é o financeiro que vai dar condições para essa indústria produzir os insumos, é o financeiro que vai estar também ligado à transformação desse produto. Então, o sistema financeiro ele está diretamente ligado ao agronegócio. Detalhe, antes a gente falava que campo está lá e a indústria está na cidade. Hoje, gente, campo e cidade, na verdade há muito tempo, eles estão totalmente entrelaçados. Um depende diretamente do outro. E o campo está muito mais próximo da cidade do que a gente imagina. Porque não só o sistema financeiro, como toda a produção para atender o campo, vem da cidade. Entenderam? Então hoje a gente vai parar por aqui, tá? Na próxima aula eu vou falar específico desses produtos temporários e permanentes do Brasil. E aí nós vamos falar da estrutura fundiária brasileira, tá? A gente para por aqui, resolve os exercícios da apostila. Quem tiver dúvida, manda para mim e a gente se vê na próxima aula. Um beijo, gente. Tchau, tchau.